quartas-feiras com a série de mensagens abençoados para abençoar. E hoje Deus nos permitiu ter o Schumacher aqui. O Schumacher é um homem de Deus, um amigo, né? Eu fiz alguns cursos de finanças lá com ele. Tem alguns irmãos aqui da casa também que já fizeram. E nós sabemos que o que Deus tem preparado para nós é algo muito grande. E quando eu falei com o Schumacher que se ele podia vir, na hora ele falou, vamos, passa as datas. E é uma alegria poder ter ele aqui conosco. E meu irmão, abra o seu coração. Sabe, nas igrejas tem muito preconceito sobre dinheiro. E eu e você não vivemos sem dinheiro. Nós não estamos aqui para te usurpar, para fazer você sangrar por causa de dinheiro, não. Você vai ver que o que nós estamos fazendo aqui é algo bíblico e totalmente de Deus. E nós precisamos entender como nós precisamos cuidar do nosso dinheiro, investir, até mesmo porque o dinheiro foi feito para servir, né? E, infelizmente, dentro de igreja tem muitas pessoas que não têm entendido isso. Então, vou pedir que você estenda suas mãos para cá, que você ore pela vida dele, peça que Deus abençoe, use ele, e esteja com o seu coração e com a sua mente aberta. Senhor, nós te apresentamos agora, ó Pai, a vida do Schumacher, esse grande amigo que o Senhor nos deu, um irmão do reino, um irmão do corpo de Cristo. Nós sabemos, ó Pai, que o motivo dele estar aqui hoje, ó Pai, é um motivo puro, simples, mas onde o Senhor, ó Pai, tem um grande poder de, Pai, de através dele mudar nossas mentes, mudar nossos corações. E o meu pedido, ó Pai, junto com a sua igreja, é que o Senhor use ele, ó Pai, que o Senhor use a fala, os gestos, cada pensamento que entrar na mente dele, que seja do Senhor, ó Pai. Nós o abençoamos e pedimos, ó Pai, que nessa igreja venha ser transformada a nossa mente e o nosso coração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então, primeiro, agradecer a pastora Natália, pastor Israel pelo convite, a cada um de vocês pela vinda. Então, falo que véspera de feriado, hein? Que desafio grande vocês estarem aqui. E tomara que você saia daqui ciente de que o dinheiro foi feito para você realizar coisas boas com ele. E ele é um meio para que a gente possa conquistar muitas coisas. É o assunto mais falado na palavra. Então, quando se abre a palavra, você vê o dinheiro sendo citado mais de 550 vezes. E é importante a gente questionar a forma que a gente está interpretando. E eu não quero que você simplesmente acate o que eu vou te falar aqui hoje. Eu quero que você questione, mas analise resultado. Então, só o fato de você estar aqui hoje já é algo que vai trazer com certeza muito resultado na sua vida, porque você teve a atitude de um dia atípico, véspera de feriado, buscar um conhecimento num assunto tão importante como esse. Mas um assunto que muitas vezes ele não é falado dentro das casas. Muitas vezes as pessoas até repelem esse assunto por trazer muitas vezes traumas, problemas, lembranças, muitas vezes de conflitos, muitas vezes de pessoas que lidaram com o dinheiro de uma forma errada. E tomara que hoje você abra o coração, entenda e não deixe essa brasa apagar. Porque se você for uma pessoa muito próspera, você com um coração bom, você vai ajudar muita gente. E esse é o propósito de você entender que você veio ao mundo para viver uma vida e viver ela em abundância. E a abundância é entornar, a abundância é contribuir, é ajudar, e nós vamos falar muito sobre isso também. E quando que eu criei essa palestra? Pode dizer, foi quando eu fui questionado, alguns anos atrás, por um dos meus alunos, que é evangélico como eu, como vocês, e esse aluno chegou perto de mim e falou assim, Schumacher, será mesmo que é possível ser próspero respeitando os princípios? E na hora que ele me perguntou isso, eu entendi. Porque naquele momento ele estava interpretando a prosperidade como algo errado, ruim. Um amor ao dinheiro, muitas vezes aquele sensação de que ter dinheiro é errado, porque na Bíblia fala, né, que é melhor você ser pobre e honesto do que rico e desonesto. Aí, muitas vezes a interpretação é o seguinte, então eu prefiro ser pobre, eu prefiro ter o básico, o que der para viver, do que ser rico e honesto. E não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você veio para ter uma vida e ter em abundância, que você pode ser rico e honesto. E esse é o propósito.
E cada um de nós, eu, vocês, nós recebemos talentos de acordo com a nossa capacidade. E nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje, receber talentos. E aí, será que eu sei cuidar dos meus talentos? Será que eu sou uma pessoa que sou dizimista, sou ofertante, sou doador? Será que eu ajudo o próximo? Será que eu tenho aquela ambição, sim, de ser uma das pessoas mais prósperas da igreja, para poder ajudar cada vez mais a igreja, as pessoas, as famílias também? Para que eu possa ser cada vez mais próspero? Porque não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Mas desde que eu saiba cuidar dos talentos. Isso aqui é uma maçã. E a maçã talvez traz relação ao pecado. Dinheiro, muitas vezes as pessoas falam assim, errado o pecado. Então é até proposital trazer uma maçã. Mas dentro dessa maçã tem um quê? Tem semente. E a semente foi feita para ser plantada. E nós vamos falar muito sobre plantar a semente do jeito certo. Cuidá-la do jeito certo. Para que possamos receber cada vez mais dinheiro, cada vez mais maçã, cada vez mais talentos. E nós vamos falar sobre isso também. E não só é possível ser próspero respeitando os princípios, como é o único caminho. Então não tem como negociar. E eu vou trazer algo aqui para você, que eu quero que você questione, mas busque a resposta na palavra, que eu vou falar dos 7 princípios. E os 7 princípios para que você seja uma pessoa cada vez mais próspera. E baseado nisso, essa passagem, essa ideia, esse momento de falar um pouquinho sobre finanças, eu trago essa imagem, vamos ver se a gente vai conseguir passá-la por aqui. Se não der, eu vou pedir para ir passando, mas não se preocupem em estar passando no formato certinho. Podem deixar aí do jeito que vocês verem que eu estou falando, vocês podem ir colocando. Só passar o slide para mim, só para a gente trazer a primeira ideia. E aí tem uma imagem, exatamente da Bíblia. E nós vamos trazer essa reflexão, de entender que, eu tenho que respeitar os princípios, eu tenho que entender que a palavra ela tem que ser percorrida, e eu tenho que entender como é falado na palavra. Por exemplo, na palavra fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu. Está falando isso aqui na palavra, gente? Sim ou não? Sim. E qual que é a sua interpretação sobre isso? Alguém sabe o que é agulha? O que significa agulha na Bíblia? Alguém saberia ou não? E questione que eu vou falar, tá? Não quer dizer que eu estou falando com os pastores, essa interpretação também. Estreito, né? Uma entrada estreita. Então agulha não é agulha. Aí a pessoa fala assim, não tem como um camelo passar no buraco de uma agulha. Tem como um camelo passar no buraco de agulha? Agora agulha significa um portão, uma porta estreita. Uma passagem estreita. Está dizendo, aquele que ama o dinheiro, aquele que não ajuda, aquele que retém, aquele que está com aquele amor ao dinheiro, este não vai para o céu. É essa a reflexão. Então, trazer esse entendimento é importante para a gente relacionar isso. Dinheiro é a raiz de todo mal. Dinheiro é a raiz de todo mal, gente? Será que é ou não? Dinheiro traz felicidade ou não? Será que o dinheiro traz felicidade mesmo? A gente tem que refletir. Se o dinheiro traz felicidade ou não, eu não sei. Mas a falta dele traz tristeza. Mas a gente tem que entender que o dinheiro por si só não compra amor. O dinheiro por si só não compra saúde. O dinheiro por si só não compra experiência. Então nós temos que o quê? Entender que dentro da palavra, nós temos que questionar as nossas certezas. Muitas vezes a gente está certo demais de algo que não é correto, a gente está certo. E aí, olha para você ver, na palavra fala também, em Provérbios 21, 20, que o homem sensato, homem o que, gente? Ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não. Por quê? Porque o insensato gasta tudo que ganha. E tem muita gente reclamando do tanto que ganha. Não, eu preciso ganhar mais. Aí você está sabendo cuidar do talento? Então, trazer essa reflexão ela é muito importante. Trazer esse entendimento ele é muito importante. Trazer o entendimento de que, poxa, eu posso aprender a cuidar do meu dinheiro melhor. Eu posso aprender a cuidar dele do jeito certo. E aí, quem que está falando com vocês aqui hoje? Então, eu nasci em Itabira. Eu tenho um contato com a palavra de forma mais íntima com a minha avó, Olímpia, que não está aqui com a gente mais, está lá com Deus. E ela me pedia toda vez que eu ia lá para ler a Bíblia, aquilo ficou muito marcado. E minha mãe tinha essa presença mais com
igreja evangélica. Eu comecei a frequentar quando eu vinha para Belo Horizonte a Assembleia de Deus, pastor Anselmo Silvestre. Então, tinha uma presença importante quando eu vinha nas minhas férias e adorava aquele ambiente, escola dominical, então tinha toda essa visão, mas eu fui me converter quando eu vim para Betim, quando eu comecei a ter mais proximidade. Minha mãe também naquela época se converteu também, meu irmão, e aí a família quase toda convertida, e estamos aí nesse caminho, buscando estar do lado dele para falar do nome dele também. Hoje eu estou aqui para ser usado por ele, tem lógico o direcionamento, mas é ele que colocou esses princípios, essas ideias na minha cabeça também. Sou empresário há 8 anos, tem 8 anos que o meu objetivo é ajudar pessoas financeiramente, então o meu propósito é ajudar as pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. Casado com a Débora, tenho uma filha que se chama Larissa, 23 anos de idade, então fui pai com 5 anos de idade, pode te dizer, né, que tem 28 hoje, então, mas tenho uma filha. Tive um grande professor sobre finanças, que eu aprendi muita coisa certa e muita coisa errada, que é o Joaquim de Freitas Carmo, que é meu pai. Minha mãe também me ajudou muito com essa base financeira também. E abri a minha empresa há 8 anos atrás, depois de ser demitido do mercado financeiro. Trabalhei 17 anos em bancos, no HSBC durante 15 anos, depois fui para o Itaú, fiquei só 4 meses. Com 4 meses já pedi para sair, fui para o Santander, fiquei 1 ano e meio. E depois de 1 ano e meio, o Santander decidiu me tirar. E eu fui demitido, e 3 meses depois eu abri minha empresa. Deus sabe de tudo. Ele já tinha me mostrado que não era ali que eu tinha que ficar, que eu estava sendo preparado para estar aqui, para estar compartilhando conhecimento com as pessoas, para que a gente possa, de alguma forma, poder ajudar algumas milhares de pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. Então, a passagem pelo banco foi uma preparação, e hoje eu vivo do meu propósito. Eu estou aqui, olhando para o céu e falo assim, obrigado. Isso aqui, para mim, é o que move. O meu objetivo é ajudar quem quer ser ajudado. Então, se você está aqui hoje porque você permitiu ser ajudado, e tomara que faça sentido para você que a gente vai falar aqui hoje. E provavelmente, minha vida inteira, eu vou estar com esse propósito. Talvez até o último dia da minha vida eu vou estar ajudando pessoas na área financeira e ter um caminho árduo pela frente, porque é um assunto que está sendo mais falado, mas é um assunto ainda que tem muita gente que corre dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também. Está aqui é uma escolha, não está aqui hoje, foi algo que você escolheu fazer, você permitiu estar aqui hoje. Então, valorize esse momento, mesmo que você não concorde, entenda que é um momento que vai trazer boas reflexões aí para você. E eu quero fazer um acordo com vocês. Vocês querem ouvir aqui hoje o que vocês querem ou o que vocês precisam? Mesmo que eu incomode? Mesmo que, tipo assim, toque na ferida ou não? Então, ok, vocês estão me autorizando, hein? Então, vou ser um pouquinho bravo, vou ser um pouquinho enérgico, sabe por quê? Porque, muita gente corre desse assunto. Muita gente não está aqui hoje porque falou, pô, finanças, nem dinheiro eu tenho pouco. Ah, não, eu não converso com meu irmão por causa de dinheiro. Ah, eu tenho isso, então a pessoa corre. Então, se não for você que vai ajudar outras pessoas, vai ser quem? Então, você tem que sair daqui hoje incomodado. E eu vou tocar na ferida para que você saia daqui se movendo. A pessoa fala assim, oh, Deus, me ajuda. Aí talvez Deus ajude e fala assim, ó, lá na sua igreja vai ter uma palestra de finanças. Aí a pessoa fala, não, mas véspera de feriado, tão cansado. Então quer ajuda, mas não quer mover os pés não. Aí Deus vai lá, abre o mar vermelho, mas a pessoa não quer caminhar não. Fala, oh, Deus, você abriu aqui, eu ia morrer, eu estou vendo ali, mas aqui, tem como você me colocar lá do outro lado sem eu caminhar isso aqui não? Então, entender, tem que ter o caminho, tem que ter o processo, tem que ter o esforço. Então, não fica pedindo a Deus, oh, Deus, me ajuda, e não mova os pés. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão também. Por quê? Porque, gente, no Brasil, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados. Ter dívida é o problema? O que vocês acham? A pessoa ter dívida é problema? Não. Ter dívida não é o problema. O problema é ter a dívida e não conseguir pagar. Aí virou um problema. Mas o brasileiro, ele tem acesso ao dinheiro, mas a maioria não sabe cuidar. E fica correndo atrás do dinheiro para tentar resolver um problema que, se ele tiver mais dinheiro, ele pode ter mais problema. E normalmente é o que acontece. Pessoas têm um aumento de salário e muitas vezes aumenta as dívidas. A pessoa aumenta o salário, em vez dela gastar menos do que ganha, ela troca de marca. E aí é um padrão. E nós vamos ter que questionar muito isso. Por quê?
57% dos casamentos, segundo o IBGE, acabam por causa de dinheiro. Então, olha o tanto que esse assunto é sério. 57% dos casamentos acabam por causa de dinheiro. E o número é maior ainda do que esse, porque esses são os que são identificados. O assunto muitas vezes não é falado dentro de casa. Muitas pessoas que estão aqui não sabem nem quanto que o cônjuge ganha, nem qual banco que o cônjuge tem conta. Será que é certo isso? E não é chegar em casa e agora todo mundo tem que saber. Não, vamos trabalhar a intimidade, conversar sobre o assunto, porque tem traumas, tem crenças por trás disso. Talvez os pais não falavam sobre isso. Aí casou também não vai falar. Mas está aí você para mudar isso. E começa a mudar por você. Porque a maioria das empresas fecham por causa de dinheiro. E a gente tem que entender, será que é justo isso? As pessoas estão endividadas, não saberem cuidar do talento, empresas fechando, casamentos acabando por causa de dinheiro. E aí nós temos um monte de certeza. Eu queria que vocês ligassem as mãos, todo mundo, por favor, desse jeito assim. Ó. E de mãos ligadas, eu queria que vocês falassem aquilo que você tem certeza sobre o que eu vou te falar. Legal? Então, quem casa quer o quê, gente? Quem casa quer? E quanto mais você participar aqui hoje, mais dinheiro vai cair na sua conta. Então, vamos lá. Quem casa quer? Tá, quem casa quer casa. Será? Será que casar de cara, comprar uma casa é a melhor solução de cara? Entrar no financiamento durante 30 anos? Talvez sem planejamento? Talvez num lugar errado? Não é que não tem que ter. Eu, como educador financeiro, eu sou totalmente favorável às pessoas terem a casa. Ter o lar. Mas talvez não seja de cara. Talvez tenha que ser planejado, morar de aluguel durante um tempo. Cada caso é um caso. Mas a gente tem que começar a questionar, porque a maioria dos casamentos acaba por causa de dinheiro. Vamos lá, outra conexão, bem alto. Quem compra terra não erra. Será? Na época do meu pai, lá atrás, concordo, hoje em dia não é tão assim, mas não. A maioria erra. E a gente tem que começar a questionar. Eu não guardo nada porque não sobra nada. Será? Você não guarda porque não sobra nada ou porque você não está sabendo cuidar do talento? Porque você está reclamando que não sobra. Quando você ganhava menos, não sobrava. Agora você ganha mais, não continua não sobrando, hein? Ó. Será que o talento que está sendo entregue, você está desperdiçando ele ou está cuidando dele do jeito certo? Então, começar a questionar isso é muito importante. A gente tem que começar. Como é que eu começo a mudar esse tanto de mentira que eu falo sobre dinheiro? Vocês sabem como que eu mudo isso? Alguém tem ideia? Como é que eu mudo essa mentiraiada que a gente fala sobre dinheiro? Que o mais seguro é a poupança. Não é e nem nunca foi. O mais seguro sempre foi o Tesouro Selic. Mas provavelmente a maioria das pessoas que estão aqui nunca investiram no Tesouro Selic. E é o dobro da rentabilidade quase da poupança. Mais seguro. Se você tem um dinheiro no Tesouro Selic e o banco quebra, não tem problema nenhum. O dinheiro não está no banco, está no Tesouro Selic. Olha a informação. Agora, eu tenho que entender que, olha, para que eu pare de falar esse de mentira, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar o conhecimento e transformar ele em sabedoria. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Agora, eu quero que você pense de forma interna, não precisa nem de compartilhar comigo aqui agora, não. Como é que está a sua vida financeira hoje? Hoje é dia 19, né? Dia 19 de novembro, às 20 horas e 50 minutos, em uma palavra. Como é que está a sua vida financeira agora, em uma palavra? Só pensa. Agora, essa palavra está boa? Fala, que legal, a palavra está muito boa. Essa palavra que você falou assim, a vida financeira está boa? E aí a gente começa a questionar, a palavra é essa, eu poderia ter uma palavra melhor agora. Aí eu te pergunto, quem aqui entende que educação financeira é um assunto muito importante? Levanta a mão para mim, por favor. Só para fazer, não, muito importante, muito. Muito. Tem algumas pessoas que não levantavam a mão, mas quase todo mundo levantou. Ok. Mas olha que incoerência. A palavra não está boa. Você diz que o assunto é muito importante. Agora eu quero que levanta a mão aqui para mim. Só quem aqui já leu durante a vida inteira pelo menos um livro de educação financeira? Levanta a mão para mim. Só. Quem leu? Quem leu? Eu vou perguntar o livro, hein? Estou vendo os nomes que... Não que eu falei que vou perguntar. 3 já baixou. Então vamos lá. 2. Uma pessoa. 2 pessoas. 3 pessoas. E aqui, se eu for perguntar o livro, vai ter livro aí que não é de finanças, tá? Então vamos lá. Pai Rico, Pai Pobre. Segredos da Mente Milionária.
Tem gente que vai, está até rindo, né? O livro já não é de finanças aquele ali. O Homem Mais Rico da Babilônia. Fosse perguntar qual que é o best-seller, o melhor dos livros de finanças, alguém sabe? A Bíblia. Esse é o principal, é dali que vem o princípio. Então vamos lá, Bíblia é o principal livro de finanças, mas desde que você busque a interpretação correta, hein? Lembra do camelo? Então entender qual que é a interpretação. Segundo, do meu ponto de vista, o Homem Mais Rico da Babilônia. Se eu fosse dar uma sugestão, depois de Provérbios, Eclesiastes e todos os demais capítulos, está lá, o Homem Mais Rico da Babilônia. Então, trazer essa ideia, o assunto é importante, 3 pessoas levantaram a mão que leram um livro de finanças. Agora, quem aqui teve aula de educação financeira na escola? Ninguém, né? Aí você pode estar reclamando, o governo tinha que dar. Mas o governo não dá não, e não conta com isso também não. Agora está começando, agora você está se dando aula de educação financeira? Olha para você ver o que eu vou te perguntar aqui agora. Esse assunto é muito importante, ele tem a ver com o seu sucesso também, não só ele, mas tem, com a sua felicidade também. Quem aqui já fez pelo menos um curso de educação financeira, falou assim, paguei para fazer um curso, levanta a mão. 1 pessoa, 2, 3, 4 pessoas. De quantos? Coloca aqui uns 50. O assunto é importante mesmo? Não leio o livro, não faço curso, não busco mentores, qual que é a chance disso dar certo? Então, gente, não é querer vangloriar. Se não for com Schumacher, se desenvolva com alguém. É loucura. É só tentar. Como é que eu vou mudar um monte de padrão se eu não estou buscando ajuda? E nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. E além disso, eu vou te passar 7 princípios. Desses 7 princípios, esses princípios são diretos. E princípio é o quê, gente? É radical. Não dá para você negociar. Ah, não, esse Schumacher eu não quero. Não dá. Você tem que falar assim, poxa, esse é princípio. Isso é a base do processo. É profundo, vai te incomodar e tem um método por trás disso. Então são muitas leituras, é a Bíblia, que é o livro dos livros, é o Homem Mais Rico da Babilônia, é Pai Rico, Pai Pobre, é 17 anos trabalhando em banco, é mais de 10 mil pessoas treinadas. Então tem um monte de coisa que valida esses princípios. Só que talvez vai ser diferente do que você está fazendo. E muitos vão falar, já sei disso. Agora você sabe e não faz? Não adianta nada. E se tentar fazer sozinho, se não estiver no ambiente, a chance de fazer é muito pequena. E cuidado, gente, que a gente se valida mesmo não fazendo. Tem muita gente vivendo aquém do que poderia. E você não está competindo com ninguém, você está buscando ser melhor do que você. Se você sair daqui melhor do que você, uau! Já atingiu o objetivo dessa palestra. Não queira competir com ninguém. Mas tem gente que está se valorizando de não ter, talvez, feito o básico. Tem gente que talvez hoje vai morar debaixo da ponte, em Betim. E talvez debaixo da ponte a pessoa está falando, estou bem aqui. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que buscar ser melhor a cada dia, melhor do que a gente. A gente se acostuma com muita coisa que não devia. A gente se acostuma a ter uma continha atrasada, a gente se acostuma a não poder fazer a viagem que a gente gostaria, a gente se acostuma a não ter o carro que a gente gostaria, a gente se acostuma com coisa demais, mas não devia. Então, mude ambiente, mude meios, mude processos, comece a buscar conhecimento, comece a se desenvolver naquilo que é importante para você. Quer ler a Bíblia? Conviva com pessoas que leem. Quer cuidar do dinheiro do jeito certo? Conviva com pessoas que cuidam. Ah, Schumacher do meu meio não tem, ok. Tem livros que vão te ensinar, tem pessoas para você seguir nas mídias sociais. Gente, o cenário é catastrófico sim. Fiz uma live segunda-feira. Quem não me acompanha no Instagram pode dar uma olhada depois, Rodrigo Schumacher Finanças. E eu falei sobre qual a importância que as pessoas dão no nosso país, né? Aí eu estava olhando, eu só olhei os 20, porque senão eu ia ficar mais decepcionado. 20 pessoas mais seguidas no nosso país. O primeiro, alguém sabe quem que é? Pessoa que você vai entrar no Instagram, quem é o mais seguido? Neymar. Falei, gente do céu, Neymar, 250 milhões de seguidores. Você entrar no perfil do Neymar, você vai aprender como é que você trai a namorada, como é que você trai a esposa, como é que você não dá atenção. É isso aí que você vai aprender, ué. E aí, esse cara é o mais seguido do nosso país. Falei, não, mas então deve melhorar. Daqui a pouquinho deve ter um empreendedor, um empresário aí. Aí é Virgínia. Aí é Ronaldinho Gaúcho. Anitta. Falei, gente, que país é esse? E aí a gente fica pensando, fala assim, gente, qual que é a importância que o pessoal tem dado para a vida financeira?
As pessoas sabem quantos filhos que a Anitta tem, com filha que a Anitta não, que a Virgínia tem, sabe quantos, qual que é o namorado dela, mas não sabe quanto que é a taxa Selic, não sabe o que aconteceu ontem. Ontem um banco quebrou. E aí, qual que é o impacto disso? A pessoa não sabe, não, está preocupada com a vida da Virgínia. Será que é justo isso? Então a gente está na hora da gente começar a mudar isso e começar a mudar da gente. E digo com toda sinceridade, coloca a máscara primeiro em você. Para de muitas vezes olhar do que está acontecendo na vida do outro. Olha na sua, vê qual que é a importância que você tem dado. E você tem muita coisa para você buscar de ajuda nesse processo também. E aí a gente começa com o primeiro princípio. E aí eu trago algumas reflexões. Primeiro, você sabia que pessoas endividadas tendem a ter vindo de pessoas endividadas? Por exemplo, pais endividados tendem a ter filhos endividados. Repetição de padrão é muito grande nesse sentido. E aí a gente tem que começar a entender, poxa, meus pais eram como? Como que eu sou? E, consequentemente, como que meus filhos vão ser? Então, entender que você está aqui hoje não é só por você. Você está aqui hoje por você, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos, pelos seus tataranetos. Você está aqui hoje para mudar a geração. E entender isso e aceitar isso. Entender o processo é muito importante, porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. E, além disso, tem uma passagem que diz o seguinte, ó, quem anda com sábio será sábio. Quem anda com tolo será? Então, endividado anda com quem? Investidor com quem? Então, entender, pessoas que vão na igreja andam com quem? Quantos amigos que eu tinha antes de frequentar a igreja que eu nem converso mais? É porque eu muitas vezes não quero, quando eu falo não converso, de não ir na casa, de não ser chamado para churrasco, não ser chamado para ser padrinho, e também porque eles não querem, está tudo certo, são escolhas. Então, entender isso é muito importante. Por exemplo, vamos entender aqui sobre empreendedorismo. Eu quero empreender, quero ter melhores resultados na minha empresa. Será que eu posso, por exemplo, buscar direcionamentos com Roberto Justus? Alguém conhece o Roberto Justus? Conhece? Posso buscar direcionamento com ele? Sim ou não? Para empreender? O que você acha? Sim. Porque o cara é empresário, um cara muito bem sucedido como empreendedor, até que eu saiba, um mega empreendedor. Agora, eu não posso buscar dicas para ele sobre casamento. Já casou umas 10 vezes e fala o seguinte, ó, casamento tá bom, eu troco. Fala abertamente assim, ó, que é isso? Será que ele frequenta a igreja? Provavelmente não, porque o princípio é totalmente diferente. Então, eu posso até pegar dicas com ele sobre empreendedorismo, mas na hora que fala assim, ó, casamento eu não quero nem saber. Tem que entender, eu só vou buscar o que eu quero naquele meio. Então, entender, buscar conselhos. Muitas pessoas falam assim, eu já sei disso. Nossa, Schumacher, o que você está falando, eu já sei. Você já sabe, mas você faz? Se você não estiver no meio de quem estiver fazendo, você não vai fazer. E a gente tem que falar muito sobre essa questão. E olha para você ver, Provérbios 15, 22. Tem uma passagem que diz o seguinte, sem conselheiros, os planos fracassam, mas com conselheiros há sucesso. O assunto é importante mesmo? Quem acha que é importante, levanta a mão. Quase todo mundo. Quem já leu o livro, fica com a mão levantada. Quem já fez curso, fica com a mão levantada. Olha aí para você ver. Sem conselheiro, os planos fracassam. Qual que é a chance de dar certo? Então, entender que, bora buscar conselheiros. Então, o primeiro princípio de hoje, qual que é? Busque conselheiros certos. Então, entender. E, poxa, se você sair daqui e não estiver seguindo lá um mentor financeiro, não estiver buscando um desenvolvimento para fazer, um livro para ler, sinto em te dizer, a brasa vai apagar. E, consequentemente, os talentos vão ser o quê? Enterrados. E a gente tem que trabalhar muito com essa questão também. Primeiro princípio apresentado, e a gente vai para o segundo princípio de hoje. Segundo princípio, a gente fala muito sobre o que vai acontecer no nosso país. Por exemplo, alguém aqui conhece alguém que está aposentado pelo INSS, que essa pessoa está muito bem de vida, só pelo INSS? Levanta a mão se alguém conhece. Ninguém? Então, ninguém conhece, né? E o que vai acontecer com você? Você acha que você vai receber o INSS ou não? Vai ou não? Muito aqui, bom. Eu digo que grande parte vai. Não sabe o valor, né? Vai ser aquela esmola lá na frente, mas vai receber. O INSS, quem recebe o INSS, dá para pagar um plano de saúde? Dá ou não? Dá para viajar? E se você não fizer nada, o que vai acontecer? No máximo, INSS para você. E é isso mesmo. E, infelizmente, a idade vai ter que ser maior ainda. Então, você viu, talvez, pessoas na sua família se aposentando com 55, 60. A sua idade vai ser 75, 85, daqui a pouquinho 100, 105.
Vai ser mais ou menos isso, essa é a tendência. E com um valor que não paga nenhum plano de saúde. Então, a gente tem que começar a questionar sobre isso. Será que eu estou pensando no meu eu do futuro? Aí você já vem, né? Mas Schumacher, não dá para pagar nem as contas de hoje, você está querendo que eu guarde para o futuro? Eu falei, não estou querendo não. Na Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte, Provérbios 6, 6 ao 10. O preguiçoso aprenda uma lição com a formiga. No verão ela guarda para o inverno. Aí você fala, não sobra. O talento está sendo entregue, você está desperdiçando, não está separando antes de começar a gastar. E aí não vai sobrar para dizimar, não vai sobrar para investir, não vai sobrar, e vai falar, Deus não sobra. Aí ele está falando com você, eu estou vendo que não sobra aí, quantos livros mesmo, quantos cursos, estou vendo aí quem que você está seguindo nas mídias sociais, sobra mesmo não? Aí, olha com quem que você está convivendo. As pessoas que você convive, está todo mundo endividado, está a mesma coisa, mesmo cenário, então entender esse processo é importante. Então nosso segundo princípio de hoje tem a ver com o quê? Ser uma pessoa incomodada. Você é uma pessoa que fala assim, pá, chega. Mas não é chega aqui e na hora que sair ali já diz chega, não. Não, depois do feriado eu começo. Não, o feriado eu vou descansar. Depois eu faço. Depois eu compro. Não, ano que vem eu faço isso. Porque grande parte das pessoas também são vagalumes. O que é o vagalume? Aquele que vai sair daqui muito incomodado. Mas na hora que sair da porta ali, ele fala assim, não. E lá na palestra dele, lá no centro de Betim, longe demais. O dia que ele vier de novo na igreja nova aqui, eu vou, tá? Mas lá no centro de Betim, não, é muito longe. Nossa, amanhã cedo, ou domingo, ou outro dia, não dá, é muito cansativo. Não vou, não. Então, o vagalume é aquele que até entende a importância, mas ele apaga muito rápido. Aquele que é o acomodado e o desligado, gente, se ele estiver aqui hoje, financeiramente desligado e acomodado, está entrando aqui, está saindo aqui, ó. Eu estou falando e está só lá. Isso aí eu já sei. Hoje tem uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, você viu o que aconteceu com o Banco Master? Eu falei, vi. Aí eu expliquei para ela um pouquinho lá, ela falou assim, ainda por isso que eu não guardo dinheiro em banco. Então, você não guarda, é por isso, deixa eu te dizer, quem guardou vai ter o dinheiro de volta, tá? Mas será? Aí eu fico pensando, a gente já está se validando de não fazer, e o que aconteceu? Eu falei, que é isso? Aí eu só falei assim, que busca se desenvolver com alguém, até para você entender. Isso vai fazer muita falta para você no futuro, ainda dá tempo. Mas a pessoa não quer ouvir, ela quer se validar. Ainda bem que eu não faço isso, ainda bem, porque ela não faz. E ela não entendeu essa lição. Segundo princípio de hoje, não seja preguiçoso. Então, o primeiro princípio, qual que foi, gente? Alguém lembra? Qual? Não entendi. Buscar conselheiros. O segundo é não seja preguiçoso. Sabia que se você guardar o valor de uma pizza sem borda por mês e fizer isso, por exemplo, hoje, no LCI. O LCI é um tipo de investimento que está garantido pelo FGC em R$250 mil também, do Inter, no Sofisa, no banco que você quiser. E aí, se você fizer isso durante 30 anos, você junta mais de R$500 mil. Se você juntar o valor de uma pizza, R$100, como referência, durante 40 anos, dá mais de R$1.700.000. Mas as pessoas não pensam lá na frente, né? Não sei se eu vou estar vivo, né? Provavelmente vai estar. E se não tiver guardado, vai depender da esmola do INSS, que não vai pagar nenhum plano de saúde. Olha que loucura. Mas 30 anos é tempo demais, 40... eu concordo contigo, você não tem que fazer durante 30, 40, não. O tempo é você que vai determinar, mas começa a fazer. Todo milionário começou com quanto? Com R$1. É entender o processo, entender que você não pode gastar tudo que você ganha, você tem que separar. A gente não sabe que crise pode chegar no mundo. Quanto que eu vou me aposentar? Porque isso não está na sua mão, está na mão do governo. E se você depender do governo, você não vai ter saúde, você não vai ter educação, você não vai ter aposentadoria. Simples assim. Então, entender isso é muito importante. Seja protagonista daquilo que você tem que ser protagonista. E aí a gente tem que entender essa visão. E aí nós vamos para o nosso segundo princípio de hoje, é não seja preguiçoso, e vamos para o terceiro. E aí eu trago a reflexão, dinheiro traz felicidade? Dinheiro por si só não traz felicidade. Existem pessoas que têm muito dinheiro, que são tristes, que não têm família, que não têm saúde. Então, te afirmo, dinheiro por si só não traz felicidade, mas a falta dele traz tristeza. Dinheiro é um meio. Com dinheiro você pode comprar maçã. Com dinheiro você pode comprar uma Bíblia. Com dinheiro você pode comprar
a água, o copo, pode comprar um monte de coisa, um carro, uma viagem. Então ele é importante para isso. Agora vamos supor que o novo presidente do Brasil tome uma decisão. Agora o nosso país vai ser o seguinte, nós vamos pegar todo o dinheiro que está no nosso país e vamos dividir igualzinho para todo mundo. Vamos pegar as contas dos bancos aí, tudo. E vamos dividir igualzinho. Então você vai receber a mesma coisa que eu, que ela, todo mundo vai receber. E aí vamos supor que nós fizermos essa divisão, deu 1 milhão para cada um. Imagina você amanhã, acordando de manhã, aí tem lá notícia lá na televisão, na rádio, nas mídias sociais, nos perfis de todos esses influencers aí, falando, 1 milhão na conta de todo mundo. Então quem tinha 100 milhões passou a ter 1. Quem tinha 0 passou a ter 1 milhão. O que vai acontecer? Você sabe? O talento vai voltar para o bolso de quem sabe usar ele e vai sair, vai fugir de quem não sabe usar. Um monte de gente que vai acordar com 1 milhão amanhã eu nem volto para o trabalho. Uns outros falam, já estou indo para o Nordeste, deixa eu já pegar meu avião aqui, tal, deixa eu comprar carro, enquanto aqueles que perderam estão abrindo concessionária, estão abrindo uma agência de viagem para pegar o dinheiro de quem está doido para gastar. Então, entender esse processo, gente, isso aconteceu em Brumadinho, eu atendo alguns casos de pessoas que ganharam valores muito altos e perdem tudo muito, muito, muito rápido. É absurdo o que acontece, porque as pessoas muitas vezes elas não conseguem lidar com aquilo que ela recebe. E aí eu te pergunto, você convive com pessoas prósperas? Você admira pessoas prósperas? Porque tem que entender, se você não admira, se você não comemora com o sucesso do outro, você está falando, não vou ser. Você vai sempre dar uma justificativa. Não, ele tem esse carro aí, mas... Aí tem um mas. Aí ele tem esse aqui, mas... Ele tem esse aqui, mas... Meus amigos lá no clube, ele está falando assim, o Schumacher está lá, tranquilo, a filha dele está fazendo o curso que escolheu na melhor universidade do país, uma das melhores, conseguia colocar no melhor lugar, no melhor cursinho, melhor tudo, mas nós estamos jogando peteca aqui agora, ele não está aqui com a gente não. Onde que eu estou? Então sempre tem um mas, tem que justificar. Será que você tem isso também? E aí, como que você usaria seu dinheiro hoje? Porque a gente tem que entender o seguinte, olha para você ver, Mateus 25, 14 e 30. O Senhor, ele foi fazer uma viagem muito longa. E ele tinha 3 servos para receber talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 3, e para outro ele deu 1. E ele deu de acordo com a sua capacidade. Então, porque ele deu 5, ele já sabia, daquele lá eu espero muito. Do que deu 3, esperava um pouquinho menos. E do que deu 1, ele esperava menos ainda. Legal? Então, cada um recebe talento de acordo com a sua capacidade. O que deu 5, depois de alguns anos, ele voltou e foi prestar conta. O que recebeu 5, devolveu 10. Ele falou, servo bom e fiel. Com pouco que eu te dei, você multiplicou. Você resolveu muita coisa e está me devolvendo muito mais. Aí com o que teve 3, 5. Então, servo bom e fiel. Te entreguei, você multiplicou, também tem mais. E com o que deu 1, ele chegou assim, eu sei que o Senhor é muito enérgico, muito exigente. Eu fiquei com medo de perder, aí eu enterrei. Estou te devolvendo aqui 1. Servo infiel. Pouco que eu te dei, você não conseguiu fazer nada, nem no banco você colocou para render alguma coisa. Eu estou tomando o que eu te dei e estou entregando para quem sabe multiplicar. É isso o processo. Então, o terceiro princípio de hoje, esteja preparado para receber talento. E como é que eu me preparo? Buscando acesso. Mídias sociais estão aí para você aproveitar do jeito certo. Um curso, um livro, a palavra. Mas será que eu estou usando isso? Então, recapitulando, primeiro princípio de hoje, busque conselheiros certos. Segundo princípio, qual que é? Não seja preguiçoso. Terceiro, esteja preparado para receber talentos. E aí nós vamos para o quarto princípio de hoje, que tem a ver com o que a gente falou muito sobre o fruto. O fruto, por exemplo, é o dinheiro. E aí eu te pergunto, você ama o dinheiro? E não adianta você só falar se você ama ou não. O que você faz diz se você ama ou não. E aí, você é dizimista? Você é ofertante? Você ajuda? Você prospera? Porque isso vai te julgar a ser merecedor. Se você ajuda, se você prospera, você está falando assim, poxa, se eu ajudo, quer dizer que se eu gerar mais dinheiro, eu vou o quê? Ajudar o quê? Mais ainda, né? Olha só que legal, como é que as coisas vão e voltam. Pô, estou ajudando cada vez mais, quer dizer que eu vou
receber cada vez mais. E você vai se julgar merecedor. E se você estiver retendo isso, o que vai acontecer? Você vai começar o quê? A ter medo de perder. E sabe o que vai acontecer? Vai perder. Tudo aquilo que você tem medo demais acontece. Então a gente tem que começar a entender o seguinte: será que é certo eu buscar o dinheiro a todo custo? Porque uma pessoa que ela é uma pessoa que ajuda, se ela ganhar, receber muito mais, não gosta desse ganhar, se ela conquistar muito mais dinheiro, ela vai o quê? Ajudar muito mais gente. E aí, tem um parente meu que virou para mim e falou assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou doar uma grande parte do que eu vou ganhar. Aí eu perguntei para essa pessoa: hoje você doa quanto? Não, hoje nada. Então eu virei para ele e falei assim: para até de jogar, porque você não vai nem ganhar. Então você está querendo jogar com Deus, né? Deus, se eu ganhar, viu, eu vou doar, que é isso? E se ganhar, vai vir um monte de problema na vida dele, porque o que vai acontecer? Ele está fazendo algo do jeito errado, ele está querendo trocar. Então entender que é com o coração aberto. Então nosso quarto princípio de hoje tem relacionado isso em Eclesiastes 5, 10 ao 12. Então eu vou fazer questão de ler, até ler uma boa parte, para a gente entender a reflexão sobre o que está sendo falado lá. E eu quero que vocês prestem atenção no contexto, tá? Quem ama o dinheiro, quem o quê, gente? Então quem o quê? Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas ela tem para se alimentar. E o que ela ganha com isso? É apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. E aí a pessoa começa a entender, está vendo? O rico se preocupa tanto com as coisas que tem que nem consegue dormir. Aí o que a pessoa fala? Não quero ser rico, não. Só que ele eliminou uma parte, ele interpretou do jeito dele, e aí ele se validou, está vendo? Imagina, eu tenho que pagar um IPVA de R$7.000 no meu carro? Não, quero não. Caro demais. É caro baseado na quantidade de talentos que você tem. Porque se você ficar repelindo isso, você não vai ter mesmo, não. Tudo vai ser caro. A pessoa que mora debaixo da ponte, talvez ela fique falando assim: não, ainda bem que eu não tenho que pagar a conta de água, luz. Sabia que ela fala isso, gente? Pelo menos aqui eu não tenho que fazer isso, pelo menos aqui eu não tenho que fazer aquilo. E se valida muitas vezes, sabia que tem isso também? Estou falando que é todos, mas alguns falam isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque o nosso quarto princípio de hoje é o quê? Não ame o dinheiro, porque quem ama o dinheiro vai ter muitas bocas para se alimentar. Quem ama o dinheiro vai ter problemas. Quem ama o dinheiro vai ter a ganância, vai sempre querer mais. E eu trato com pessoas, gente, que muitas vezes ela chega para se desenvolver financeiramente, ela está querendo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. E se ela tiver mais dinheiro, é mais problema, mais problema, mais problema. No Brasil, gente, quase 30% da população brasileira joga jogo do tigrinho. Nem 4% investem na bolsa. Porque as pessoas estão buscando o dinheiro a qualquer custo. Apostas esportivas, está aí, destruindo famílias. Pega casais, que a casa, o carro, está sendo perdido em apostas esportivas. Jogo do tigrinho. Por causa do amor ao dinheiro. E querer sempre mais, se não tem o coração aberto, não vai se saciar. Quanto mais tem, mais vai querer. Para quê? Para buscar algo que ela não vai conseguir. Então entender que você tem que ser melhor do que você, sem ficar comparando com ninguém. Ninguém, independente do momento financeiro que você esteja hoje, seja melhor do que você. Sai daqui incomodado sim, que eu estou querendo fazer isso contigo aqui hoje. Porque se não for você que vai mudar a sua vida financeira, vai ser quem? Então, nosso quarto princípio de hoje é: não ame o dinheiro. Vamos recapitular. O primeiro princípio qual que é? Busque o conselheiro certo. Segundo, não seja preguiçoso. Terceiro, e o quarto, e aí nós vamos para o quinto. Quinto princípio de hoje. E a gente tem que fazer uma reflexão baseado em questão de satisfação, de alegria. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Porque a gente tem que entender que
tem algo que é incomparável. O amor de alguém com alguém. Qual que é o maior amor do mundo que existe? Vocês sabem? Maior amor? Mas é de um quê? De um pai, de uma mãe para um filho. Então o amor de Deus com a gente foi absurdo. Ele deu o seu único filho em prova do seu amor, por exemplo. E, dando um exemplo, vamos supor que estivesse aqui em cima do palco, eu e minha filha, lado a lado. E aí alguém perguntasse, olha, eu vou ter que metralhar você ou sua filha. O que eu faria na hora? O que eu faria? Na hora, não tem nem o que discutir. O pai, a mãe na hora fala assim, pode ser eu. Você troca a sua vida por amor a alguém. Concordam comigo ou não? Isso é muito sério. Então a gente tem que entender, poxa, o amor de um pai com filho é absurdo. E olha para você ver, o tanto de coisa, você já tem seu filho, você já tem o seu marido, a sua esposa, você enxerga, você ouve, você fala, você tem problemas, você tem solução, mas tem algo que talvez você não prova em atos, palavras e ações, é o quê? A gratidão. Por talvez acordar um dia e ter um monte de problema para resolver mesmo. Talvez você vai acordar um dia que você vai falar assim, hoje está doideira, hoje está dando tudo errado, faz parte da vida de qualquer pessoa. Só que a pessoa que ela é grata, ela supera isso. Até no problema ela reclama. Entrei num lugar errado aqui, a volta que eu estou dando aqui, talvez você está tendo um livramento. E você fala, ainda bem que eu entrei num lugar errado, isso é um livramento. Então começar a ver as coisas de um lado diferente, e praticar isso no dia a dia. Aquele dia que você acordar mal, naquele dia faz a barba, os homens, corta a unha. Comece a colocar coisas boas no seu dia, para você mudar aquilo ali. Lembra do amor de Deus com você, lembra do tanto de coisa, lembra que seu filho está lá na cama, falando assim, meu pai é meu herói, minha mãe é a minha princesa, é a minha heroína, entenda isso, valorize isso todos os dias. Acorde amanhã e fala, poxa, mais um dia que eu acordei, e esse dia um monte de gente não acordou. Um monte de gente acordou na prisão, um monte de gente acordou num lugar totalmente diferente, você acordou até com algum problema que todos nós temos, mas ser grato é fundamental. E aí, a gente tem Provérbios 4:9 que diz, Tessalonicenses 5:16, 18, que diz o seguinte, estejam sempre alegres, orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. É a paciência de Jó, né? É entender, eu tenho que ser grato em tudo, e praticar isso, e provar isso, não só falar da boca para fora, porque gratidão ela é provada. A gratidão ela é provada numa doação, num dízimo, a gratidão ela é provada numa ajuda, a gratidão ela é provada no falar, no sorrir, no compartilhar. Isso é muito importante. Então, nosso quinto princípio de hoje é seja grato. E gratidão tem que ser provada. Experimenta. Depois, escrever num papel coisas que você tem, que não tem dinheiro no mundo nenhum que compra. O fato de você ouvir, não tem dinheiro nenhum no mundo que compra. Se eu falar assim, eu quero comprar sua audição, pago 10 milhões, você não vai me vender. E você acordou hoje ouvindo. Você acordou hoje enxergando. Então, mesmo no momento desafiador, pega aqueles motivos de gratidão lá, olha, dá uma lida. Isso eu te garanto que o seu dia já começa a melhorar. Você está com um problema financeiro? Cara, isso é de menos. Bora resolver. Ler um livro, fazer um curso, buscar um direcionamento, buscar conselheiros. Mas aqui isso é o de menos. Você está aí para resolver isso. Então, seja grato, é o nosso quinto princípio de hoje. Sexto princípio. E aí, conhecimento é poder, gente? Sim ou não? Ter conhecimento é poder? Então, crença, conhecimento é poder? Não é. Não adianta nada você conhecer e não fazer. Quem sabe e não faz, não sabe. Eu sei andar de bicicleta, não ando, não sei, não ando. Eu sei, não anda, você não coloca em prática, você tem um talento que você não usa. Eu sei cuidar do meu dinheiro, mas sempre fica negativo. Não sabe. Já sei tudo, não sabe, você não está fazendo. Vou te dar um exemplo, o que é isso aqui? Dá para você imaginar que isso aqui é um tomate? Dá, não dá? Imagina, tomate. Concordam? Então tá, vamos supor, tomate. Aí eu quero fazer uma salada de fruta. Eu viro para a pastora Natália, viro para o pastor Israel, eu falo o seguinte, eu vou fazer salada de fruta aqui hoje, tá? Para todo mundo.
arruma um monte de tomate aí para mim fazer salada de fruta, porque tomate é fruto. É sábio eu fazer salada de fruta com tomate? Alguém vai comer essa salada de fruta aí? Então eu tenho conhecimento que tomate é fruto, mas não é sábio eu fazer uma salada de fruta e colocar tomate. Concordam comigo? Então a gente tem que refletir sobre isso e começar a entender o seguinte: conhecimento não é poder. O conhecimento, quando ele é aplicado, ele se transforma em sabedoria. Aí você se transforma numa pessoa sábia. Mas se eu não leio livro, se eu não faço curso, se eu não busco conhecimento, se eu não interpreto a Bíblia do jeito que eu devo interpretar, como é que eu vou ser sábio? Como é que eu vou interpretar? Porque, gente, tem coisa que eu vou ser muito sincero, não dá para ensinar. Você tem que vivenciar para você aprender. Não dá. Se o Neymar tentar me ensinar, aí se eu quiser aprender a jogar bola, eu posso olhar lá no Neymar, no perfil dele, entrar lá. Não vou aprender também não, porque eu sou perna de pau. Mas se eu for lá tentar, eu vou melhorar alguma coisinha. Agora, eu não vou virar Neymar. Não tem jeito. Primeiro que eu não tenho um dom. Segundo que eu não vou ter dedicação. Não vou pagar o preço. Não tem idade, não tem um monte de coisa. Não tem jeito. Eu vou me frustrar com isso. Então, entender, gente, que eu tenho que acessar a sabedoria. E em Provérbios 4:9 diz: a sabedoria será para você um enfeite como se fosse uma linda coroa. E se você se transformar numa pessoa sábia, ninguém tira isso de você. Não tem ninguém que consegue tirar a sua sabedoria. Não tem jeito. Mas a gente tem que cultivar essa sabedoria, buscando o quê? Conhecimento. E aplicando esse conhecimento. Aplicando esse conhecimento, aplicando para que você possa o quê? Ser cada vez mais sábio, entender. Então, nosso sexto princípio, o penúltimo princípio de hoje é: acesse a sabedoria. E aí nós vamos para o último princípio de hoje. Então, vamos lá. Primeiro princípio, qual que é? Busque conselheiros certos. Segundo, não seja preguiçoso. Terceiro, talentos. Quarto, não o quê? Ame o dinheiro. Quinto, seja grato. Sexto, mas que chique, hein? Parabéns, viu? Então, a turma está dedicada aqui. Vamos lá, nosso sétimo princípio de hoje. Primeiro, sabia que saber cuidar do dinheiro tem a ver muito com permissão? Tem gente que não se permite. Sabia que evoluir na vida, aumentar o salário, faturar mais na empresa, tem a ver com permissão? Tem gente que fala: não, nem quero, ter as continhas pagas está bom demais. Tem gente que já começa o jogo derrotado. Não, se eu conseguir pelo menos pagar meu cartão de crédito, está bom demais. Para que mais do que isso? Tem gente que se valoriza com muito pouca coisa. Não é você ficar se culpando, é ser melhor do que você, mas entender que, poxa, deixa eu ser próspero. Cara, eu estou aqui fazendo essa palestra aqui, eu estou me imaginando fazendo uma palestra dessa para mais de 3.000 pessoas lá no Expo Minas. Eu falo isso, quem já treinou comigo sabe o tanto que eu falo. Vai acontecer. Quando eu não sei, mas vai. Mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me permitir. Não precisa disso. Não, eu já estou bem demais. Betinho está tranquilo, mais de 10.000 pessoas treinando. Não está. Eu quero mais de 3.000 no mesmo lugar, sim. Mas eu tenho que me capacitar para isso. E aí a gente tem que entender: será que eu sei multiplicar? Será que eu sei prosperar? Será que eu sei plantar uma semente e esperar o tempo para ela multiplicar? Porque se eu plantar uma semente de maçã, sabe quanto tempo vai demorar para dar maçã, gente? Aqui em Betim? Talvez nunca. Porque em Betim o clima não é bom, não vai dar. Alguém já viu algum pé de maçã aqui em Betim? Já ou não? Talvez eu nem saiba eu fazer, falou que já. Dá muita maçã esse pé aí? Mas é um pouquinho, né? Pode ser, tem alguém que falou, mas não vai dar muito, porque o clima não é adequado. Então, entender esse processo. Agora, quanto tempo que demora? Alguém sabe? 4 anos e meio, aproximadamente. Jabuticaba, vamos falar do assunto de Betim, então. Jabuticaba, você sabe, tem pé na casa de vocês, eu conheço alguém que tem. Conhece? Quanto tempo que demora para dar jabuticaba? Quanto? 7 anos? 15? Uns 10, 12, 15, em média 15 anos para começar a dar jabuticaba. Imagina, você pega uma semente, não engole ela, pega um fruto, perdão, não engole, planta. Aí depois de 15 anos vai colher, né? Aí sabe o que as pessoas vão falar com você? Perde tempo com isso não. Você nem sabe se você vai conseguir chupar jabuticaba desse pé. Aí começam os murmuradores de plantão. Não, você está doido mesmo. Vai lá e compra um pé que já está dando. Já é, que esse pé que está dando lá é igual os que tem lá em casa. Dá lá, a gente nem chupa. Tão ruim que é a jabuticaba.
Então tem artificial, tem que não é a solução. Dá um pouquinho, a mixaria danada, vai ficar vangloriando com aquela escassez gigantesca ali. Não. Há 15 anos você planta, aí você começa a cuidar, vai vir, não mexe com isso não. Na hora que começar a dar, meu amigo, aquele que falou que não planta, vai ser o primeiro, bora chupar jabuticaba lá? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai virar e falar assim, bora, vem cá para você ver que legal. Aí sabe o que ele vai falar com você? Que legal, hein? Sempre acreditei que você ia conseguir apanhar jabuticaba nesse pé. Ele vai te elogiar. Naquele dia, ele vai ficar 15 anos te zoando. Ei, espécie, não dá jabuticaba nada não, já tem um tempão que está aí. No dia que der, meu amigo, começa. Aí sabe o que ele vai falar depois? Mas deu pouco, hein? Aí começa, e vai sempre, mas ele vai estar. E você vai ser resiliente para ajudar ele também. Inclusive para que ele usufrua daquilo que você conquistou. A vida é assim. Tem gente que vai criticar que você vai ajudar a pessoa, porque você está preparado para isso. E João 10,10 fala que ele veio para que tenhamos vida e tenhamos em... Então, qual que é o nosso 7º princípio? Seja abundante. Se você sai daqui com a certeza que você é uma pessoa abundante, que você tem que buscar conselheiros, que você não pode ser preguiçoso, que você tem que estar preparado para receber talentos, que você não deve amar o dinheiro, ser grato, acessar a sabedoria e ser abundante, você sai daqui hoje com os princípios que são inegociáveis para a sua prosperidade financeira. Mas tem uma passagem em Provérbios 19:27. Filho, se você parar de aprender, logo vai esquecer o que sabe. Por mais que você tenha uma certa clareza do que a gente falou aqui hoje, na hora que você sair daqui, talvez algum desses princípios você já engoliu essa semente. Então, não deixa para depois o que você pode fazer hoje. E foram 40 anos que aquele povo que foi escolhido por Deus demorou para chegar na terra prometida. E demorou 40 anos, um percurso em torno dos seus 560 quilômetros, que deveria ter sido percorrido em 40 dias. Mas foram 40 anos. Mais de 600 mil pessoas. 2 chegaram. Quando você fala de finanças, isso tem muita relação. Muitos aqui estão ouvindo, estão talvez se incomodando. Mas muitos nesse caminho vão murmurar, vão pôr o Senhor à prova, vão falar que não tem tempo. Eu só torço para que você saia daqui hoje ciente de que você veio aqui hoje para ser melhor do que você. Você não está aqui hoje à toa. Você foi escolhido para estar aqui hoje. Você foi provado para estar aqui hoje. Você não foi preguiçoso até agora, porque você veio. E te digo, que se viesse todo mundo que a pastora Natália e o pastor Israel convidaram, talvez não caberia aqui. Olha do seu lado. Talvez tenha a cadeira vazia. Porque essa escolha foi para você. E eu torço com toda sinceridade que você entenda que você veio para viver uma vida em abundância. E o talento está sendo te entregue. Agora, você está preparado para receber ele? E se não está, você vai se preparar? Se não for você, vai ser quem? Se não for agora, vai ser quando? Pense nisso. Muito obrigado pela oportunidade, pastora Natália, pastor Israel. Tomara que tenha feito sentido para a vida de cada um de vocês. Mas eu digo para você, bora caminhar. Bora ser melhor do que você, porque felicidade é quando você foca nas suas evoluções sem ficar comparando com ninguém. E não é querer vangloriar. Eu tive um mega professor, que foi meu pai, que me deu bons princípios em relação a isso. Mas eu aprendi muita coisa errada com ele. E hoje eu faço coisas erradas também. A vida não é perfeita, tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Mas eu tenho cada vez mais o temor a Ele, é por Ele que eu estou aqui hoje, para dizer para Ele perdão pelo erro. E se eu cometi algum erro aqui hoje, se eu interpretei alguma coisa errada, perdão, busque na palavra. Mas saia daqui hoje melhor do que você, mais próspero do que você era, mais abundante do que você era, mais semeador do que você era. E não se cobre demais, mas não deixe de agir, não deixe de fazer. E tome uma decisão de transformar sua vida financeira, de buscar seu conhecimento financeiro. Se não for comigo, com alguém. Eu estou doido para te ajudar financeiramente. Eu tenho um centro de treinamento no centro de Betim, que eu faço uma palestra gratuita. E
vai testar quem é preguiçoso, quem não é. Vai testar quem quer, quem não quer. E não é aqui que eu vou te falar sobre cursos, lá eu te falo. Se você quiser, como Israel, como ele fez comigo, como a Natália, buscar o conhecimento financeiro, 2h30 de palestra. Lá atrás eu deixei um papelzinho, só você preencher, mas só preencha se você fala assim, Schumacher, eu vou. Para que eu não perca o meu tempo, nem minha equipe perca, para convidar quem não quer. E é gratuito. No final eu falo de cursos e possibilidades para você. E está lá no final, inclusive amanhã, 8h07 da manhã, você testado mesmo, tem essa palestra para casais. Talvez de lá você saiam com muito mais intimidade financeira, entendendo princípios, entendendo muito mais coisas sobre dinheiro, sobre o melhor investimento, onde, para quê, como. Então, se você estiver interessado em amanhã, já está confirmada a tua presença. No centro de Betim, pertinho da prefeitura ali, naquele prédio grandão, vou estar lá te esperando. 8h07 da manhã. Você precisa de levar 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite, só isso. Schumacher, não dá para ir amanhã. Eu tenho sábado, 8h07 da manhã, e tenho na quarta-feira que vem, às 18h47. Quinta-feira que vem, perdão, às 18h47. São essas 3 datas. Se alguma dessas 3 fizer sentido para você, coloca no papelzinho, Schumacher, eu vou amanhã, ou vou sábado, ou vou na semana. Amanhã é para casais, o foco. Mas sábado agora e na próxima quinta-feira é geral, é para casais e não casais, do jeito que vocês quiserem. Gente, uma salva de palmas para vocês, muito obrigado. Pastor Israel, sem palavras. Pastora Natália, muito obrigado.